O Espírito Santo, ele é especialista em trabalhar em áreas de caos e trevas em nossas vidas, né? Então, para toda área, o que é trevas? Trevas é toda área em que Deus não governa em nossas vidas, porque Deus é luz. Então, toda área que Ele não governa é trevas. E toda área que é trevas é aquilo que chama-se inferno. Inferno é toda aquela área, é toda aquela pessoa que vive afastada dele. Não estou falando de uma religião, estou falando da pessoa dele, da presença dele. A maior tortura não é você estar num lugar que tem chamas. O maior inferno é você nunca mais ter a possibilidade de entrar na presença dele e usufruir da presença dele, porque ele é a essência da criação. Ele é a sua centralidade. Todos nós somos criados para estar à volta dele. Então, a nossa função não é nem ir para Deus, é voltar para Deus. Que diz a palavra? Livro de Efésios, quiser abrir aí. Livro de Efésios, capítulo 1. Versículo 4. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Vocês vão perceber que eu vou bater muito nessas teclas. Primeira, nós lemos Efésios 1, 4, não foi? Efésios 1, 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Por quê? Foi nesta mesma área em que nós fomos gerados. Foi nesse mesmo lugar. Que lugar? Nas regiões celestes. Eu não nasci, a minha existência não começou no espermatozoide nem no óvulo, na barriga de minha mãe. A minha existência começou antes da fundação do mundo. E essa é a primeira boa notícia. E a segunda boa notícia, diz lá no versículo 4: e nos elegeu. O que você foi eleito, você foi escolhido. Então, ainda que seu pai e a sua mãe tenham te rejeitado, ainda que a sociedade, os teus familiares te rejeitem, que faz parte de um processo, você pode ver todo mundo que é bom na Bíblia é sobre rejeição da família. José, Davi, né? Todo mundo, Jesus, né? Recebe a rejeição do familiar. Por quê? Porque nós estamos entendendo cada vez mais que todos os processos que nós passamos em nossas vidas, que Deus permite que nós passemos na nossa vida, é para nos trazer para o relacionamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você crê que você foi chamado para Deus por um e para um propósito, e não é, desculpa, não é nem para um, é para o propósito, que um fica meio vago, né? É o propósito. Se você nasceu com o propósito. Vocês são homens de propósito. Vocês não nasceram sem querer. Foi sem querer, escapou. Entendeu? Não. Vocês nasceram com um propósito.
Deus permitiu. Porque sentou-se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Então nós vamos construir o texto. Ele vai nascer em 1962. Ele não vai conhecer a arca, mas vai pisar no barro. Vai nascer do pai, da mãe, vai passar por isso, por isso. Por intermédio dessas experiências, nós vamos construir nele um caráter. Porque o que para Deus interessa é o caráter que vai ser construído em mim. Eu não fui chamado para fazer a obra de Deus. Você não foi chamado para fazer a obra de Deus. Você é a obra de Deus. Está entendendo? Quando ele olha para você, ele fala: você é meu filho amado. Você não é meu servo. Eu não te criei para você fazer nada para mim. Que para fazer coisa para mim tem um jeito melhor que você. Tem um anjo, um arcanjo que tem 2 metros de altura. Um anjo só derruba um exército. Faz verdade. Então, no que tange ao operacional, um anjo faz muito mais estrago que nós. Só que eles têm poder. Mas nós, filhos, temos autoridade. Meu pai tinha uma fábrica, tinha 30 funcionários. Contando comigo, 30 funcionários. 29 trabalhavam por um salário. Vale o salário. Não tinha um compromisso com a empresa. Eu não trabalhava por salário. Eu trabalhava por uma herança. Porque a fábrica, eu ia na fábrica. Então o comportamento dentro da fábrica é diferente. Quando você trabalha no lugar por um salário, você não tem compromisso com aquilo. Você vai lá, faz a sua parte e acabou. Se passar 15, 20 minutos, você já quer a hora extra. O filho não. O filho entra mais cedo, sai mais tarde. Porque ele tem uma consciência. O filho maduro, não o filho imaturo. O filho maduro. Ele sabe que ele não está trabalhando por um salário. Ele está trabalhando por uma recompensa. Então a visão é outra. E essa é a visão que Deus quer que vocês tenham. Vocês não têm que fazer uma coisa para ter uma recompensa. Deus quer abrir para vocês o entendimento que vocês já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Quando fala toda a sorte de bênção, quando eu aceito Jesus Cristo, acontece um fenômeno em mim chamado S-O-Z-O, chamado sozo. O que é sozo? A palavra salvação significa todos os recursos, tudo que eu preciso para o meu espírito, para a minha alma e para o meu corpo. Quando Deus fala das bênçãos espirituais, a gente não está falando de bênçãos espirituais, está falando de tudo, que é do céu. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida ou variação. Então, vocês vão me ouvir bater muito nessa tecla. Por quê? Nesse fundamento. Quem tem noção de construção sabe que para você construir uma casa, você tem que primeiro fazer os pilares. E vem aquela máquina e fica batendo, já viram? Aquilo vai batendo, até não haver mais recalque, até aquilo encontrar um lugar que não recua mais. Aí quando aquilo já não tem mais como descer, aí o pessoal da obra vai lá e serra aquilo. Ele se mistura totalmente. Aí sobre aquilo que se constrói. Então eu decidi no meu coração, no meu espírito, pela minha chamada ministerial, fazer isso na vida de vocês. Semana após semana, construindo, batendo. Se vocês vão me ouvir muito falando a mesma coisa. Porque a fé vem e vem pelo ouvir da palavra. Agora, é quando a palavra de Deus se torna um R-H-I-M-A, um rema. A gente vai ouvindo, de repente aquilo, pum. Teve um homem de Deus, um profeta chamado Rinaldo Texidor. Andamos juntos por uns 7 ou 8 anos.
Ele pregou basicamente a mesma mensagem, com 28 variações do mesmo tema. Ele pregou uma mensagem, com 28 maneiras diferentes de pregar a mesma mensagem. Eu ouvi por 8 anos, só fui entender o que ele estava falando depois do 3º ano. Até que você é burro pra caramba. O bichinho burro, né? Mas por quê? Porque eu estava ouvindo aquilo, mas aquilo estava passando assim, ó. Fum, fum. Que eu até falo, né? Que tem 2 tipos de crente. Tem o crente pá e o crente inchada. O que é um crente pá? É aquele crente que ouve a mensagem e é pá aquele. Pá aquele. Ó, se aquele cara tivesse aqui, eu vi aquilo, olha, aquilo é para ele. E tem o crente inchada, que quando ouve a palavra, isso é para mim. Ele está falando comigo. Então eu fui, durante 3 anos, eu fui um crente pá. Ah, que é para aquele pastor. Esse aqui é para aquele pastor. Esse aqui é para aquela prima minha. Até que eu estava me entendendo que a palavra era para mim, cabeção. Eu precisava ser lapidado, transformado na minha consciência por aquela palavra que estava ouvindo. Aí o resto do tempo eu passei estudando com ele. Foi o tempo que ele passou aqui no Brasil. Aí depois ele foi embora. Aí eu passei mais uns 5, 6 anos, por intermédio das fitas de VHS que tinha na época, né? Fiquei trancado num lugar chamado Arujá, perto de Guarulhos. Fiquei lá mais 6 anos estudando 6 horas por dia aquelas mensagens. Ficaram 28 fitas de VHS. 6 anos estudando só aquilo, 6 horas por dia. Então dá uma média, cada fita VHS dá umas 2 horas, dá umas 2, 3 fitas por dia, todos os dias. Eu queria ouvindo aquilo. Alguém aqui já fez artes marciais? Já fez? Então você sabe do que eu vou falar. Você aprender um golpe, você aprende em 1 segundo. Aprimorar esse golpe é o resto da sua vida. É porque você tem que fazer com que ele... Quer comentar? Eu fiz jiu-jitsu, né? Sim. E pra você falar que você aprendeu a fazer um armlock, que é uma chave de braço, sim, você tem que executar ela 1000 vezes. O professor falava. Amém. Quando você executar 1000 vezes, você sabe fazer um armlock. É isso aí. Pode fechar. Fechei. Isso. Por quê? Porque quando... Eu me lembro uma vez que eu tava no meu quarto e minha esposa deixou uma tábua de passar roupa montada. Eu acordei e a porta estava entreaberta, então estava aquela meio luz, meio sombra assim. Eu passei assim e a tábua estava montada encostada na parede. A hora que eu cheguei num determinado ponto, ela sobressaiu do meu lado. Eu estava dormindo acordado, eu pulei e bati nela. Aquele pedaço no meio. Eu levei, falei, você é louco? Eu nem sabia o que estava aqui. Falei assim, porque se fosse estourar seu filho, você ia estourar a cabeça dele. Falei, provavelmente. Por quê? A técnica da luta é quando você se movimenta no teu subconsciente. Ela já saiu do teu consciente. Pá, você se defende sem saber. Primeiro você faz, depois você pensa, porque é a distância de você estar vivo, você está morto numa luta e num combate. Então, para você aprender um golpe é assim. Agora, fazer com que esse golpe capture você demanda um tempo. Por isso que fala na palavra, tendo as nossas faculdades exercitadas pela palavra de Deus. Ok? Então você vê, Jesus com 12 anos estava lá na sinagoga, discutindo com os epicureus, por quê? É assim que a gente vai aprendendo a palavra. Eu viajei 10 anos com meu pai espiritual, por todas as igrejas, vendo como é que ele fazia, vendo como é que ele montava, vendo como é que ele falava com os pastores, vendo como é que ele tratava certas questões, para que 33 anos depois
eu estar fazendo as obras que eu vi meu pai fazendo. Então eu poderia estar na igreja, eu poderia estar satisfeito com os diplomas, mas não, eu quis fazer as viagens missionárias, para aprender na prática como fazer. E é isso que nós vamos bater muito aqui. Tá? Então é ter o entendimento que Deus nos criou antes da fundação do mundo, nos criou e nos elegeu, ou seja, Ele nos deu um selo de aceitação. E aí, na época específica, Ele vem e nos coloca aqui para uma missão específica. E qual é a missão específica? É eu conhecer a Deus por intermédio daquilo que Ele vai me mandar fazer. Ele não está interessado especificamente no que eu vou fazer, mas no relacionamento que nós vamos ter enquanto fazemos. É aquilo que eu já falei acho que semana passada. O meu filho hoje tem 33 anos. Quando ele tinha 7, 8, 9 anos, eu chamava ele para me ajudar a lavar o carro. Eu não precisava dele para lavar meu carro. Eu odiava lavar carro. Lembra quando lava rápido, os caras fazem tudo certinho lá. Mas por quê? Eu queria ter um ambiente de relacionamento com ele. Então eu chamava, Rafael, vem cá, vem me ajudar a lavar o carro. Porque eu queria estar ali trocando ideia com ele. Às vezes eu via que ele pegava a bucha, passava no carro, aí a bucha caía no chão, pá, misturava com terra, ele pegava com terra e queria passar no carro. Eu falei, não. Ô pai, mas você não me chamou para te ajudar? Eu falei, não filho, mas não, isso papai, eu quero te ajudar, mas limpa essa bucha. Ele não tem entendimento. Agora, eu vou brigar com ele? Ele não tem ideia daquilo. Eu não chamei ele para lavar o carro. Chamei ele para um relacionamento. Eu sabia que ele ia fazer caca. Entendeu? Ou seja, Deus sabia que você ia fazer caquinha. Nada que você fez foi surpresa para ele. Pode ter surpresa até surpresa para os seus pais. Pode até ser surpresa para você mesmo. Mas para ele não. Por isso que houve cruz antes que houvesse luz. Antes que houvesse luz, já houve a cruz. Aquilo que nós vimos há 2000 anos atrás foi uma manifestação física de um sacrifício que foi feito antes da fundação do mundo. Ninguém ganha de Deus, ninguém surpreende Deus. Tu não pensa que Deus fez o mundo, fez Adão e Eva, aí Adão pecou, aí Deus fala, ai agora, ai caramba, e agora? Não foi assim. Deus já sabia do que ia acontecer. E Ele queria isso acontecendo. Porque é a maneira. Por isso que Ele falou assim, o plano dele é ter filhos por adoção. E não por indução. Por quê? Eu particularmente não escolhi ser filho de quem sou. Mas eu escolho ser filho de Deus. Então aprove a Ele criar esse tipo de plano. Eu vou fazer, vou manifestar, mas vou dar a Ele o livre-arbítrio de reconhecer quem eu sou e volta para mim como filho. Todos vocês já ouviram falar do filho pródigo? Nós somos esse filho pródigo. A natureza de filho estava intrínseca, estava dentro dele. Ele sai do lugar da presença do Pai. Vai para o mundo, mas dentro dele, a sua natureza, a sua genealogia, o seu DNA indica de quem ele é filho. Então o mundo quer que você olhe pelo exterior, mas Deus te olha na sua essência e na sua verdadeira natureza. É por isso que ele não olha para mim, para você, como alguém problemático que precisa de resposta. Ele olha para nós com alguém que já é uma resposta, que está passando por uma questão problemática. É completamente diferente. Completamente diferente. O mundo olha para nós, um malzinho que está tentando ficar melhor. Um carnal
que está tentando se tornar um homem espiritual, quando na verdade você é um ser perfeito espiritual que está tentando ser carnal. Você está tentando errar, porque a tua natureza não é uma natureza de erro. A gente faz força para errar, porque a nossa natureza, quando fala a nossa natureza, é o material que nós somos construídos. Tipo assim, o chassi de um carro, o motor de um carro, entende? A construção de um carro, ele é construído para aquilo. E nós fomos construídos para não pecar. Deus não tem um problema de fabricação. O inimigo que põe isso na nossa mente. Então ele tenta fazer com que a gente tente melhorar por nós mesmos. É onde dá o problema, onde dá o engano. Eu sempre que quis tentar me melhorar, eu me piorei. Se é possível falar assim. Quando eu desisti de tentar me melhorar e resolvi me entregar, aí começou o processo dele em mim, nem por força, nem por violência, diz o Espírito de Deus, mas pelo meu poder, nem por força, nem por violência, mas pelo meu dunamis, dinamite celestial, dunamis, pelo meu poder, diz o Senhor, em me conhecer. Por isso que ele nos busca para um relacionamento. Por que ele quer a sua adoração? Quem sabe me dizer? Por que ele se interessa pela sua adoração? Quem sabe me dizer? Por que você adora? Por quê? Porque falta uma peça no céu. Boa resposta. Vale a pena anotar nos autos isso aí. Porque verdadeiramente Satanás caiu, então nós substituímos. Mas isso por uma questão de reposição de pessoal. Né? Mas pela minha questão pessoal, isso resolvemos o problema dele, né? E para nós, por que é bom que nós adoremos? Para experimentar o relacionamento de pai dele. Para experimentar o relacionamento de pai. Boa resposta. Mas é algo mais contundente. Não se esqueça, eu vou bater muito nos fundamentos com vocês. Eu vou fundamentar vocês. Vocês estão até aqui de doutrina, mas precisa de fundamento. Então, a pergunta continua. Por que você adora? Qual a razão da adoração? Fazer o céu chegar mais perto. Para o céu chegar mais perto. É uma resposta interessante, mas ela não é revelacional. Bora. O Salmo 51 diz até que a verdadeira adoração que Deus recebe é a gratidão. Então, um coração grato. Um coração grato. Isso. Isso te leva a uma das condições que você vai entender por que você vai adorar com gratidão. Mas vocês ainda não sabem por quê. Tem uma equação que tem que ser resolvida aí. Vamos à equação. É um princípio, um fundamento, tá? Nós, seres humanos, temos uma capacidade de parecer com tudo que nós adoramos. Por exemplo, eu não gosto de futebol, tá? Mas vou dar um exemplo. A pessoa começa a se identificar com a torcida do Corinthians. Ela se identifica, tá? O que acontece? Já tem corintiano aí, né? Se identifica. Então o que ela faz? Ela começa a comprar a camisa do Corinthians, começa a cantar o hino do Corinthians, vai para uma igreja chamada estádio ou arena, entra numa adoração. São chamados de quê mesmo, os corintianos? Ladrão. Hã? Ladrão. Não, tem uma... como é que é? São os loucos, né? Como é que é?
Bando de loucos. Serve tudo para ser da igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto Deus fala que a palavra de Deus é loucura para aqueles que creem. Então todos os corintianos que são de Coríntios, da cidade de Coríntios, né? É a igreja de maluco, tá? Que quem dera. Agora é engraçado que esse pessoal dança, se abraça pra caramba lá, vai na igreja e... What difference? Qual a diferença? Por que lá no meio daquele suador todo, aquela catinga de homem, vocês pulam feito um doido, e na igreja, e aqui, sabe por quê? Mente religiosa. É todo crente religioso. Porque a religiosidade, você vai descobrir a tua religiosidade, sabe como? A maneira, não esqueci da resposta da oração, não. Você vai saber o quanto você mesmo é religioso pelo tanto que você é de um jeito na presença de Deus e na presença do mundo. Se você na presença de Deus tem um comportamento e na presença dos homens você tem outro comportamento, indica que você é um cara religioso, desequilibrado. Por quê? Porque o certo é, se eu sou assim, quem Davi dançou na presença da arca. Davi adorava a Deus em todas as circunstâncias, porque ele era equilibrado, loucamente equilibrado. Ele era chapado em tudo quanto é lugar. Ele não tinha duas caras, porque nós temos essa tendência por causa da religiosidade. Ok? Agora, voltando ao assunto da adoração, nós parecemos com tudo que adoramos. Isso chama-se um processo, chama-se osmose. A gente toma a forma e o jeito do outro. Já falei isso uma vez, vou repetir. O meu melhor amigo chama-se Luciano Tadeu Nassif de Rezende. Tá? Eu conheci ele em 1977. Eu era gago e ele falava mais palavrão do que outra coisa. Ficamos juntos, andando juntos, trocentos anos. Depois de uns 2 anos, eu fiquei falando palavrão e ele ficou gago. Por quê? Houve uma osmose, uma troca de identidade. Porque a gente passou tanto tempo junto, que ele assimilou minha gagueira e eu assimilei aquela boca suja daquele árabe. Por quê? Quando você começa a andar muito junto com alguém, você começa a aparecer. Não sei se vocês já pegaram aquele casal que está 30 anos, 40 anos junto, eles riem igual, se movem igual, porque um assume a natureza do outro. Acho que eles ainda não captaram o que eu estou querendo dizer. Adorar é o Senhor. Por quê? Se você adorar, você vai parecer com Ele, cara. Você vai Você vai assimilar o caráter dele. Aspectos da tua fraqueza ele vai absorver. E aspectos da virtude dele vai fluir para você. Por isso que Satanás não quer que vocês adorem. Por isso que Satanás crava as unhas na cabeça de vocês, para vocês não adorarem. Porque ele sabe que na hora que vocês começarem a adorar, vocês vão ficar livres. Porque a verdadeira libertação começa por uma adoração. Porque ele vai te soltando cadeias, ele vai te soltando correntes, vai caindo em você. Pá, 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 pá. A tua mente vai se abrindo. Você vai se sentindo livre. Sentindo livre. E caindo as algemas. Você chega até a sentir uma leveza. Porque são algemas caindo. Culpa. Medo. Inveja. Competição. Traição. Que eu cometi ou fui vítima. Começa a cair aquele jugo. Você começa a ficar livre. Adoração. Uma grande árvore. Eu acho que agora eu vou começar a pregar. Já acabou lá, mano? Tá esperando tu. Glória a Deus. Eu gosto desses momentos. Não tem nada a ver com a mensagem, né? Mas eu gosto desses momentos que Deus nos dá, da gente compartilhar fundamentos, batendo, estabelecendo isso em nós.
Agora, sobre esse fundamento, agora nós vamos colocar, agora nós vamos, né? Primeiro já fiz o piso, pus o fundamento, agora vou pôr umas janelas, umas portas, né? Agora nós vamos fazer uns troços aqui, uns troços diferentes em cima do fundamento, ok? O que nós vamos falar hoje? Abra a Bíblia de vocês, no livro de 1 Pedro 5, do 6 ao 8. Ricardo, você pega o microfone ali para mim, por favor? E é por isso que tem aquela passagem lá, né, que quando o Jó perde tudo, a mulher dele diz a ele, mas Jó, larga esse teu Deus aí, para de... O que você vai fazer agora? Já perdeu tudo, eu vou adorar. Vou adorá-lo, exatamente. Exatamente. Adorar em toda... Teve épocas da minha vida, Ronaldo, que eu não via na menor perspectiva. Sabe, eu descia, eu morava num sobrado, era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu descia, pegava o violão, tocava baixinho, chorava, cara. Porque eu não via, humanamente falando, eu não via uma saída para minha vida. Eu falei, como é que eu vou sair disso? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou adorar. E a tua carne diz, não, vai ficar preocupado, vai ficar angustiado. Porque Satanás quer te levar para o plano da objetividade. Deus não quer que a gente ande pela objetividade. Deus quer que a gente ande pela a subjetividade, pelo revelacional. Porque no reino de Deus, quem está triste é que está alegre. Quem é pobre é que é rico. Quem chora é que é feliz. Satanás ele fica endemoniado quando você entende essas coisas. Por que você acha que ele chegou para Jesus, quando Jesus estava com fome, e falou, transforma essas pedras em pães? Ou seja, ele está querendo te levar a um raciocínio lógico. Você está com fome, come. Você está precisando